ativa, ele diz, a comunidade deve viver uma fé ativa. Ativa significa comprometida. Não significa uma fé que eu vivo para mim, eu e meu Deus, e tudo mais que dê um jeito de se virar. Então, uma fé ativa, cuja comunidade, cujas famílias, além de viver cada um a sua vida em Deus, deve se dar conta de que esta vida deve ser vivida a serviço dos outros, não só dos seres humanos, mas tendo presente também toda a natureza, toda a criação, todo o meio ambiente. Estes 9 relações que a gente sabe que nós somos, porque Deus nos criou unidos a Ele, Deus nos criou para que nós nos amássemos também, nos valorizássemos enquanto pessoa, acreditássemos nos dons que Ele nos concedeu, e ao mesmo tempo nos criou unidos às outras pessoas, porque se Ele é Pai, e se Ele deixou Jesus Cristo como nosso irmão primogênito, Ele quer que entre nós haja fraternidade, irmandade, sororidade, seria a palavra feminina. Mas não só basta essa unidade, essa fé ativa vivida com Deus, conosco, com nós mesmos, conosco entre nós, então, e aqui não dá para deixar jamais de lado pessoas que não se enquadram dentro daquilo que a gente diz assim, é um cristão, é um católico praticante. Nós temos que, independentemente de credo religioso, de etnia, seja de condição que for, todos somos iguais. E é uma atitude que nós temos que Paulo nos ensina que nós temos que recuperar dentro de nós. Paulo nos ensina isso a partir do Evangelho de Jesus Cristo, da prática de Jesus Cristo. E essa questão da irmandade. E aí nós entendemos, quem conhece um pouquinho da vida de São Francisco de Assis, quando Francisco falava da irmandade universal, quer dizer, ninguém de nós deve se achar que é o dono, que é superior e que pode fazer o que bem querer com as criaturas. Então, veja, quando São Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses, essa primeira carta que é ele que escreve, a segunda já não é mais ele, a segunda já foi escrita por discípulos dele quando ele não vivia mais. Ele tem uma preocupação de encorajar, de animar a comunidade em 3 aspectos, que a gente chama de tripé. Primeiro é a fé ativa. Então não pode ser uma fé morta. Não pode ser uma fé omissa, uma fé acomodada. Ela deve ser uma fé que me impulsiona a Deus, aos irmãos e a toda a criação, que me compromete a fazer algo, a servir. O segundo aspecto, um amor capaz de sacrifícios. Um amor que não espera nada em troca. Um amor que é capaz de fazer renúncias em nome do serviço, em nome de realmente se viver os valores do Evangelho. Um amor que é capaz, vou frisar aquilo que eu estou desde segunda-feira falando, um amor que é capaz de ir ao encontro mesmo se eu tenho dificuldade com alguém, que é capaz de estender a mão, que é capaz de perdoar, por mais difícil que seja. E esse é um amor que nos leva para fora de nós e olhar as pessoas que nós encontramos ao nosso lado. Não só pessoas, mas a própria natureza. O que custa esse amor que implica até em sacrifício, significa até, isso nós vamos agora com a campanha da fraternidade ter que retomar, ou melhor, assumir, que inclusive quando nós estamos por aí andando, mesmo que não fomos nós que jogamos, basta um papel de bala, basta uma embalagem qualquer, que eu e você tenhamos a coragem, esteja no centro, esteja no bairro, esteja na periferia, esteja onde que nós estivermos, de juntarmos isto e irmos no primeiro lixo que nós encontrarmos e colocarmos lá dentro.
pode ser nada, mas com certeza é uma embalagem a menos que irá entupir o esgoto. Deu para entender? Então, gente, às vezes a gente pensa, para ser missionário precisa fazer grandes coisas. Não. Paulo mostra nas cartas, e isso ele aprende do Evangelho de Jesus Cristo, que para ser discípulo missionário, discípula missionária, basta fazer todos os dias coisas mínimas. E como eu sempre digo, é começando com as pessoas que conosco moram. É começando dentro da nossa casa, mas aí deve sair para fora. Então vejam lá, além da fé ativa que Paulo pede, a comunidade dos Tessalonicenses, além de um amor capaz de sacrifícios, de renúncias, de muitas vezes esse amor ele faz com que eu me dê conta que eu estou sendo autossuficiente, que eu estou sendo egoísta, que eu estou sendo individualista, que eu estou sendo autocentrado em mim mesmo, ou em aspectos que eu acho que são importantes para mim, mas que não favorecem a vida das pessoas, da minha família, dos vizinhos, da comunidade, do bairro, enfim. É isso que Paulo diz, um amor capaz de sacrifícios. E o terceiro aspecto desse tripé, uma firme esperança. Paulo, se nós formos resumir tudo isso, nós vamos encontrar o que Paulo coloca lá na primeira carta aos Coríntios, quando ele fala da caridade, da fé e da esperança. E de tudo isso, vocês lembram o que ele diz? Não adianta nada disso se não houver verdadeira, não adianta fé, não adianta esperança se não houver a verdadeira caridade. Então, fé ativa, um amor capaz de sacrifícios, e é a missionariedade, portanto, e uma firme esperança. Aquilo já lhes falava ano passado, naquela semanada do ano passado, quando nós estávamos aqui, eu dizia assim: jamais pode sair de nossa boca de cristãos a expressão, está tudo perdido, o mundo não tem mais conserto. Cadê o nosso testemunho de perseverança e esperança, gente? De acreditar que não é esse o mundo que não foi deixado por Deus que vai triunfar, mas que é um dia o mundo da vida, da justiça, dos valores verdadeiros que vai ser o verdadeiro mundo que vai prevalecer. Novo céu e nova terra. Então nossa esperança não pode ser para qualquer coisa já desanimar, para qualquer coisa já pendurar as chuteiras e sacar a viola. Não. Coragem. Jesus deixou lá uma frase: coragem, eu venci o mundo. Animai. Nós temos que ser pessoas assim. E quando uma pessoa vem até nós, cabisbaixa, lamentando, se achando a maior vítima do mundo, vamos mostrar para essa pessoa que sim, que ela está com uma cruz, mas que há pessoas que estão com uma cruz maior que ela. E talvez muitas pessoas que não estão reclamando da vida, não estão reclamando da sua situação. Então, isso é muito forte dentro da carta de São Paulo aos Tessalonicenses. É esse tripé: a fé ativa, o amor capaz até de sacrifícios e a firme esperança que vai ser o eixo que Paulo quer que a sustente, que faça o Evangelho ser compreendido e vivido pela comunidade de Tessalônica. Só que nós temos que ter presente uma coisa: essa carta, ela quer estimular a perseverança da comunidade e quer responder a algumas preocupações que estavam preocupando membros da comunidade. E, portanto, responder a essas questões. E uma delas era: quando Jesus Cristo virá? Quando será a parousia? Ou seja, a vinda definitiva dele. Isso vai ser logo? Como é que vai ser? E aqui, quando a gente lê esta carta, nós vamos perceber o seguinte: se eu não me engano, até já falei isso essa semana para vocês. Tinham pessoas, porque isso, na maioria das comunidades cristãs, inclusive Paulo acreditava porque nós chamamos assim, até o ano 65 da era cristã, nós temos os cristãos da primeira geração, ou seja, as comunidades da primeira geração